Oi, oi! Eu sou a Larissa Ribeiro, engenheira agrônoma, especialista em paisagismo e jardinagem, e eu vim aqui hoje pensar junto com você e trazer algumas informações sobre se é verdade que a natureza ela traz benefícios a questões psicológicas como estresse, ansiedade, redução de depressão. Será que as pessoas têm benefícios nessas áreas através do contato com a natureza? Será que a natureza ela tem o poder de contribuir com benefícios físicos, como, por exemplo, regulação da pressão arterial? Será que isso é verdade? Se você tem interesse nesse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá! Existem algumas pesquisas científicas muito sérias que respaldam sobre esses benefícios. Uma delas se chama teoria da aprendizagem. A teoria da aprendizagem, ela fala que desde muito pequenos nós aprendemos a associar, aprendemos pelos pais, pelos tios, pelos cuidadores, aprendemos que ambientes urbanos, eles estão associados a fatores estressantes, por exemplo, as cidades, ao trânsito, ao barulho, poluição, ao cansaço, porque o trabalho é muito intenso, acorda muito cedo, dorme muito tarde. E a gente aprendeu a associar que ambientes, lugares arborizados, bosques, parques com paisagismos, ou até mesmo propriamente os sítios, eles são lugares que nos acalmam, são lugares em que o tempo passa mais devagar, são lugares onde o ar é mais fresco, a temperatura não é intensa, e a gente aprendeu a fazer essa associação, e a partir disso a gente diz que a natureza ela traz benefícios pra gente. Essa é a teoria da aprendizagem. Uma outra teoria que ganhou um pouco mais de força e que associa outras coisas, que se chama teoria cultural. Essa teoria, ela não considera somente aquilo que a gente aprendeu a associar, mas aquilo que a gente sente. E são vários os relatos e os apontamentos em pesquisas desse tipo que diz que nós sentimos, nós temos sentimentos, onde esses sentimentos, essas sensações que nós temos, elas nos ajudam a realmente ter melhorias na nossa saúde psicológica, no nosso estado físico, no corpo, e nisso a gente tem bons efeitos terapêuticos. Quando a gente precisa, não é isso, não. E existe uma terceira teoria, entre tantas outras, que se chama teoria do ambiente restaurativo. É uma teoria que eu gosto muito. E o que ela diz? Ela nos aponta que o maior centro cognitivo, o centro de aprendizagem, de atenção focada do nosso cérebro, ele consegue descansar em ambientes que estão ali compostos por natureza. E enquanto ele pode descansar, o centro mais primitivo do nosso cérebro, a área mais primitiva, que é responsável pelas funções vitais, comer, dormir, se reproduzir, e a área vai me matar, né, Débora? Ele trabalha também com baixo gasto de energia nesses ambientes. E esses dois, podendo trabalhar com baixo gasto, com baixa atividade, isso faz com que todo o nosso centro, nosso cérebro, ele comece a se restaurar, a se regenerar. Por isso que a gente, às vezes, tem uma sensação de que assim, eu tô de férias, mas eu não descanso. Eu tô em casa, mas aqui eu não descanso. E quando a gente tem a oportunidade de viajar, de ir para um sítio, de ir para um campo, de fazer algum passeio em um ambiente legal, ir para uma praia, por exemplo, quando a gente está lá, a gente tem a sensação de que essa carga de estresse, ela reduz muito. Porque o nosso cérebro, o centro cognitivo que trabalha com alto gasto e com a nossa rotina, com o dia a dia, com a agenda, com a produtividade, nesses ambientes ele tem a condição de descansar. E mesmo a área primitiva, ela pode, nesses casos, nesses ambientes, trabalhar com baixo gasto. E a gente começa realmente a descansar. Algumas pesquisas apontam benefícios físicos muito importantes através do contato com a natureza. Eu tenho sempre relatos de clientes... Aí, ó, propaganda. Valeu, valeu, valeu. Em relação aos benefícios físicos, existem pesquisas, e eu posso deixar o link das pesquisas aqui embaixo, caso você queira estudar isso mais a fundo, mas que diz que o contato com a natureza, ele regula os batimentos cardíacos, podendo melhorar a pressão arterial,
ele diminui a tensão muscular, essas dores que a gente tem. Contribui também com o metabolismo da vitamina D. Vitamina D é muito importante para a imunidade, diabetes, hipertensão. O contato com a natureza contribui para o equilíbrio do apetite. Para você que come demais por ansiedade, para você que come de menos pela ansiedade, pelo estresse também. E essa condição de estresse, ela é muito preocupante. Embora ela seja até positiva, em alguns casos, desencadeia uma série de alterações negativas no nosso organismo, na fisiologia, no nosso funcionamento. Então, sim, a natureza contribui em muito com o nosso bem-estar. Se você for estudar sobre os benefícios, você vai ver uma série de pesquisas científicas falando sobre os benefícios de ambientes naturais, os benefícios do paisagismo em hospitais. Um dos estudos comparou a resposta de pessoas de 4 hospitais, pacientes, funcionários, todo mundo que estava lá. E uma das perguntas que foi feita dentro dessa pesquisa para os 4 hospitais era: quando você está cansado, quando você está estressado, para que lugar do hospital você vai? E mais da metade dessas pessoas responderam que iam para ambientes externos e eram ambientes onde tinha vegetação. Por que essas pessoas iam para lá? E elas respondiam que elas iam para lá porque elas ficavam mais tranquilas, elas davam uma acalmada, elas revigoravam as forças, ficavam até um pouco mais alegres. E outras, especialmente pacientes, diziam que acabavam por esquecer, não se eliminava, né? Se você tá com uma fratura, não tem como você eliminar, mas você tem como amenizar a lembrança, a intensidade daquele sofrimento que você tá passando ali. Alguns dos pacientes relatavam que esqueciam dos sintomas, esqueciam aquilo que eles estavam passando. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente foca, cresce. Então, se a gente tem a possibilidade de tirar um pouco o foco do sofrimento, isso é um ganho muito grande para o nosso bem-estar psicológico e até mesmo físico. Porque o psicológico, ele atua muito no nosso estado físico, atua muito na fisiologia do nosso corpo. E você que trabalha, assim como eu, nessas áreas, é importante que, quando você for pensar em um espaço como esse, hospitalar, por exemplo, que você faça a opção por espécies que atraiam pássaros, borboletas, porque isso torna ainda mais acolhedor, remete a outras fases de vida, à infância, a momentos em que a gente estava realmente tranquilo e podia parar e ver o passarinho voando, e ver a borboleta passando, e ver a borboleta batendo as asas. E as pessoas, quando elas estão nesses ambientes e elas têm, qualquer pessoa, elas veem os animais, veem os insetos, elas têm também o benefício de retomar, de voltar no tempo e ter aquela sensação de acolhimento, de aconchego que um dia ela teve estando numa boa condição. Ainda dentro dessas pesquisas com hospitais, um dos outros benefícios que foi visto é que nesses espaços existia uma interação social. Hoje é um pouco difícil a gente falar disso, só que isso vai passar e talvez você esteja vendo esse vídeo no futuro. Agora, hoje, nós estamos em pandemia e a gente não pode ter muita interação social. Só que esses ambientes favorecem muito essas interações. E interessante ressaltar que muitos dos funcionários mesmo, eles relatam diferenças de comportamento quando estão da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para fora, nesses tipos de ambiente, as pessoas sorriem mais, as pessoas conversam mais, as pessoas elas estão mais relaxadas. Lembra do centro cognitivo de maior tensão, de foco, de energia focada para que não se perca aquilo que se está fazendo, que é importante? Ele trabalha no ritmo menor. E isso em qualquer ambiente. Então, os funcionários também conseguem relaxar, interagir entre si com os pacientes, e isso melhora muito a energia falada tanto pela física quântica. Só que a física quântica fica para um outro momento, aqui é paisagismo e jardinagem, em relação à recuperação de pessoas que estão doentes, internadas, e até mesmo aquelas que não estão internadas, às vezes estão doentes, mas estão em casa, talvez estejam acamadas, enfim, existem muitas condições, mas pessoas que, por exemplo, passaram por cirurgias, pessoas que têm a vista, mesmo que elas não possam andar e ir até lá, mas que elas tenham a vista para a natureza, elas têm muito menos queixas de dores, têm muito menos necessidade de tomar analgésico forte, elas têm uma baixa taxa de
irritabilidade se comparado com pessoas que não têm essa oportunidade, essa possibilidade. Em hospitais, a queixa contra as enfermeiras é sempre menor quando as pessoas têm, por exemplo, da vista da janela, uma área, um pequeno espaço que seja de jardim. E são muitos hospitais infantis, de traumas infantis, clínicas de dependência química, são muitos os benefícios relatados, registrados, pesquisados pela ciência, através do contato com a natureza, tá? E agora, em relação aos idosos a gente tem muita possibilidade de oferecer para eles esses espaços para que eles também trabalhem neles, se assim o desejarem, se assim for possível, né? Que os idosos possam ter atividades ali no jardim, atividade de jardinagem, isso é muito legal. E quais são as vantagens deles fazerem isso? Com o tempo, com a idade, a gente pode ir perdendo a coordenação entre mão e olhos. Às vezes a gente pode ir ficando um pouco mais lento. As mãos vão num ritmo, os olhos vão em outro. E as atividades de jardinagem contribuem muito para que a gente não perca isso ou para que a gente recupere isso. Além disso, quando a gente vai ficando idoso, a tendência é que a gente fique um pouco mais solitário e a nossa atenção ela vai ficando muito focada na perda da saúde, nas forças que a gente acaba também perdendo, elas vão reduzindo. E nessas atividades, os idosos não se sentem só úteis, como se sentem produtivos, esquecem um pouco aquela tristeza causada pela solidão. Elas se conectam com elas, porque as pessoas se conectam consigo próprias no contato com a natureza. Elas se conectam com o interior, com a essência. E eu quero trazer a sua atenção agora para um outro ambiente, um outro contexto nesse tema dos benefícios das plantas. Vem cá, você já ouviu falar naquela parente invejosa, na vizinha fofoqueira, em alguém que foi na sua casa e no dia seguinte a planta secou? As plantas têm benefícios assim também, minha gente. Todo mundo já ouviu aquela frase de que a pessoa invejosa seca a planta. E muita gente gosta de colocar vaso de 7 ervas, né, para esse tipo de coisa aí, de inveja, de maldade, né, a ruindade das pessoas. Mas assim, você explica isso também. E de uma forma muito, muito interessante, muito bem fundamentada. Existe uma área que se chama neurobiologia das plantas. Vamos pensar nisso, neurobiologia. Neuro, de neural, de cérebro, de funcionamento, de pensamento. Será que as plantas pensam? Essa ciência, ela nos diz que as plantas, elas conseguem perceber o ambiente em que elas estão inseridos. E mesmo que a longa distância, elas conseguem sentir algumas coisas e isso interfere nelas. Mas de que forma isso acontece? Tudo, absolutamente todas as coisas, todas as pessoas, os animais, têm energia, têm cargas elétricas positivas e negativas, têm cargas. E a neurobiologia das plantas, ela nos diz que dependendo das cargas que se aproximam das plantas, existe uma série de mudanças dentro, molecular, nível de célula das plantas, tá? Não vou entrar a fundo na questão fisiológica, nos processos lá dentro, mas eu vou ser sucinta e objetiva para que você consiga entender, tá? Quando uma pessoa ela tá com desequilíbrio de cargas no corpo, por exemplo, qualquer um, eu, você, vou colocar eu aqui, cheguei em casa e hoje eu tô pé da vida, tô estressada, tô cansada, ninguém que me rele. Eu estou com desequilíbrio de cargas no meu corpo. E algumas plantas são mais sensíveis que outras às cargas, tá? Eu tenho cargas, as plantas têm cargas. A natureza tem um trabalho incrível, incrível, para compensar o nosso desequilíbrio. O que acontece? Eu tô estressada, eu tô irritada, eu tô com algum problema, eu tenho um desequilíbrio no meu corpo e eu tenho um excesso de cargas negativas. Quando eu me aproximo de alguma planta, não precisa ser colada, não precisa encostar, mas quando eu estou próximo, estou no mesmo ambiente que ela tende a me oferecer
as cargas dela para me equilibrar, ela me oferece as cargas positivas e nessa troca que ela faz com as negativas que eu tenho, ela sofre, ela sente. E por isso, muitas vezes, a gente fala, nossa, a planta murchou. Nossa, fulano veio aqui, a planta secou. Às vezes, a troca é tão intensa que ela realmente acaba secando um pouco. Muitas vezes não é isso, muitas vezes é falta de água, alguma praga, alguma doença, mas existe e isso acontece. As plantas, elas atuam, a natureza atua de uma forma magnífica, para equilibrar a pessoa que nós somos, para equilibrar o nosso estado físico. Neurobiologia das plantas. E eu vou deixar aqui agora para você alguns relatos de clientes, alguns escritos, outros, algum eu vou deixar em áudio, tá? Porque além do benefício financeiro que essa área nos proporciona, você que, assim como eu, trabalha com paisagismo, jardinagem, ou você que deseja trabalhar nessa área, viver disso, existe um benefício muito maior, que é o impacto que nós podemos gerar na vida do nosso cliente. Ai, Larissa, obrigado, viu? Nossa, eu descobri nas plantas agora na quarentena, que eu tive um problema de depressão, uma terapia, um aconchego. E principalmente depois que eu comecei a ver seus vídeos, que eu comecei a acompanhar, eu comecei a descobrir, comecei a me apaixonar, sabe? Antes eu não gostava, nunca não gostava. Acho que eu não sabia, eu não tinha interesse. Ai, você não sabe quanto você me motiva, quanto você me motiva. E aquelas duas plantinhas que eu trouxe lá do viveiro, menina, tá tão lindo na minha sala. Elas estão crescendo, tão verdinhas. Você não sabe a alegria que trouxe pra dentro da sala, sabe? Aquele aconchego, aquela coisa gostosa. Ai, nossa, eu só tenho gratidão. Obrigado mesmo por você dividir tanto conhecimento com a gente, por você ser tão prestativa, por você fazer os vídeos todo dia. Muito obrigado. Vou observar tudo que você me falou. Deus te abençoe, viu? Grandemente. Um abração. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui pra mim. Se ficou alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. Adoro ler o comentário de vocês. Curte esse vídeo para me ajudar também. Compartilhe se você acredita que vai contribuir com alguma outra pessoa. Um beijo. Foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Tchau.